Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de setembro de 2024, nessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Então, relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar, peço licença aqui para compartilhar a programação. Acredito que já esteja aí na tela de vocês. Vamos abrir o segundo dia com um informe sobre as alterações no processo de execução do modelo New Wave. E em seguida teremos a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsões de vazões de curto prazo. Essas duas apresentações serão feitas no primeiro bloco. Faremos então uma pausa de cerca de 5 minutos para recebimento de dúvidas, de esclarecimentos dos espectadores e retornaremos com as respostas no próximo bloco. Nesse próximo bloco, teremos então a apresentação dos resultados do PMO de setembro. Faremos mais um intervalo para o envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO com o compartilhamento da ata da reunião. Bom, vou encerrar aqui o compartilhamento de tela. Então, para começar esse bloco, né, logo após essas primeiras apresentações, eu já responderia algumas perguntas que ficaram pendentes da reunião de ontem, né? Mas vamos começar aqui com as apresentações de hoje. Então, eu passo a palavra ao Vitor, o gerente da área de estudos energéticos aqui do ONS, para trazer esse informe sobre as alterações no processo. Bom dia, Daniele. Bom dia aos colegas do ONS, amigas, meus amigos aí que nos assistem no PMO. Gente, Vitor, oi, acho que tivemos. estão me ouvindo? Ah, tá bom. Ah, perfeito. Bom, desculpa, pessoal, acho que a Daniele travou aqui, eu fiquei na dúvida se era eu que estava travado. Bom, então, cumprimentando a todos aí pela participação aí no segundo dia do PMO. A intenção aqui, meus amigos, é só fazer um alinhamento, né, de expectativas com todos em função de um ajuste que nós estamos fazendo aqui nos nossos processos, tá? E a intenção de antecipar a execução do modelo New Wave, né, e por consequência do deconto também. Bom, primeiro, esse é um tema que ele já foi compartilhado com todos em algum fórum da CEPAMP, da extinta CEPAMP. Eu mesmo participei de um workshop no qual eu fiz alguns comentários sobre esse tema, então a gente achou importante fazer esse alinhamento aqui. Bom, já há um tempo, nós aqui do Estudos Energéticos, da P2E, junto com a equipe aí da PRM, né, em especial eu e Daniela, a gente vem conversando muito sobre algumas racionalizações de alguns processos internos nossos, tá? E dentro dessas conversas, o momento de conclusão das rodadas do New Wave tem sido um ponto que, para nós, na nossa avaliação, bastante crítico, né? Só para você ter uma ideia, ontem à noite, se não estou enganado, o New Wave terminou de rodar à meia-noite. E essa nossa conversa, ela ganha um tempero especial, né? Não motivada exclusivamente por isso, mas não deixa de ser um tempero o fato, né, da gente, a partir de janeiro, ter uma rodada com o tempo um pouco dilatado em função do New Wave híbrido. Então, o somatório dessas constatações nos levou aí a discutir internamente algumas racionalizações. Bom, a minha intenção aqui dessa fala de hoje é só nivelar a todos do momento que nós estamos, tá? O caminho crítico para esse movimento, ele era a questão da formação, né, das informações de tendência hidrológica. Hoje, a tendência hidrológica, a sua construção, ela é finalizada ao longo da quinta-feira. E conversando, né, e com a participação lá de toda a equipe de hidrologia, coordenada pela Simone, nós identificamos a viabilidade de que, eles, né, na verdade, identificaram a viabilidade de fazer essa construção ao longo dessa quarta-feira, da quarta-feira, né, a quarta-feira que antecede a reunião do PMO.
Desta forma, né, tendo a tendência hidrológica na quarta-feira, é perfeitamente viável nós iniciarmos a execução do New Wave, não no final da quinta-feira, como é feito hoje, mas ao longo da manhã da quinta-feira ou no mais tardar no início da tarde, tá? É, Pode parecer pouco, mas internamente é um ganho bastante importante, né? Então, isso nos ajuda a termos os resultados mais cedo, nos ajuda a iniciar, né, a etapa do decompre mais cedo e também analisar, né, algum resultado de uma forma um pouco mais produtiva. Bom, dito isso, pessoal, qual é o nosso planejamento? Tá? Nós estamos fechando alguns ajustes finos, tá, de processo. É claro que isso envolve essa SSE também. Então, nós estamos fechando aqui alguns ajustes finos para implantar essa alteração a partir do PMO de novembro, tá? Então, hoje, nesse momento, a gente tem essa visão, tá? Eu não tenho todas as respostas de como o processo vai se dar na sua plenitude, então não fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, mas eu já peço desculpas que talvez eu não tenha muitas respostas para dar, porque é exatamente esse processo, né, a sua construção está no final. Então, a gente vai hoje, tá? Eu só quero alinhar essa expectativa com todos de que a partir de novembro a nossa intenção é iniciar a rodada do New Wave mais cedo. O Talvez a maior mudança, né, e a mais perceptível por todos, é que a tendência hidrológica ela passa a ser formada na quarta-feira, ao invés de ser finalizada na quinta-feira, tá? Isso já foi avaliado, não há nenhuma degradação de qualidade de resultado, então nós aqui estamos absolutamente seguros com esse movimento, tá? Naturalmente, essas informações passam a ser publicadas na quarta, ou se na verdade não for bem assim, depois a Simone no PMO que vem pode dar algum detalhe maior, mas de todo modo a nossa intenção é, no PMO de outubro, tá? Trazer para vocês aí sim uma informação mais precisa, tá? E dar o sinal de que a partir do PMO de novembro nós passaremos a dar esse passo, tá? Então é isso, não vou tomar mais tempo aqui da apresentação. A intenção era realmente alinhar essas expectativas, né? Nós já temos recebido algumas perguntas, né, em relação a esse tema, então eu achei pertinente fazer esse alinhamento com todos. Bom, dito isso, eu vou devolver a palavra aqui à organização. Eu acho que a Daniela está com uma dificuldade de internet, pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei se ela está conectada, então, se ela não conseguir conectar, eu não sei quem vai seguir a apresentação, então, Alexandre, Lucas, eu devolvo aí para vocês a coordenação, tá? Eu permaneço aqui à disposição, caso tenha alguma pergunta, na sequência do intervalo, eu respondo aí se surgir alguma questão, tá? Bom, uma boa reunião a todos e aqui eu me despeço de vocês. Olá, bom dia novamente a todos. Peço desculpas, eu tive um problema de conexão, mas a reunião continuou, seguiu. Agradeço aí o Vitor, né? Ele fez o anúncio. Vamos dar seguimento à reunião. E conforme eu tinha comentado, tínhamos algumas perguntas pendentes de ontem. Eu vou pedir apoio aqui ao Fausto, que é uma dúvida sobre o modelo pré-carga D100. A dúvida foi encaminhada pelo André Duque, da Comerc. Ele enviou um questionamento, mais com algum complemento, via e-mail, porque tinha algumas trocas de mensagens, algumas imagens. Eu vou pedir ao Fausto para fazer alguns comentários sobre esse questionamento dele aqui. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia, Daniele. Bom, complementando, né, a dúvida dele de ontem, realmente bastante interessante. O André, né? O André, ontem, quando eu mostrei lá no início aquela questão da operação assistida que nós vamos adotar, a partir agora de outubro, né? Ela está totalmente coberta pelo submodo 4.4 do procedimento de rede, né? Ou seja, podemos usar o prévio carga decente, de valor do prévio carga decente, sem nenhuma heurística, tá? Durante um tempo, sem
porque ela faz parte do modelo referencial. A referência quer dizer, você pode interferir ou não hoje, como é feito hoje. O procedimento de rede nos dá esse conforto sem problema nenhum. Mas nós estamos informando a vocês que essa etapa de teste dessa operação que a gente chama de operação assistida, é exatamente para que a gente possa realmente usar o prévio carga decente e com essas condições que a gente identifica que são necessárias para que não haja nenhum problema na programação e na operação e, consequentemente, seja o melhor resultado para todos, seja na PONS, para a operação, e também para vocês, aí, o resultado de vocês. Então, estamos totalmente cobertos. Em relação à aprovação do modelo, assim, logo quando começou o Prévio Carga Decente, nós precisávamos de um modelo, né, para o dia D+1 até o final da semana operativa, né, que a gente passou a usar o STLF, que é um modelo que a gente já usava no INS há muitos anos, né, modelo até muito bom, mas a gente tinha a ideia de dar, ele tem uma manutenção, ele é do EPRI, ele não é um modelo de código aberto, enfim, tem algumas dificuldades, e nós já estávamos desenvolvendo há algum tempo já o Prévio Carga Decente exatamente para substituí-lo, então estava na hora de a gente aprovar o uso dele, e depois, foi ano passado, até o Gabriel informou isso depois, na pergunta, que o Prévio Carga Decente passou a substituir o STLF. Aí sim, olha, o modelo STLF foi aprovado o uso, agora nós estamos substituindo ele por questões meramente de que o Prévio Carga Decente é um modelo de código aberto, tem de todos aqueles requisitos que tanto os agentes, de modo geral, solicitavam, que é uma transparência, reprodutibilidade, o STLF é um modelo standalone, enfim, não era do ONS, código fechado, enfim, compilado. Bom, isso realmente aconteceu. Mas, a partir de então, o Prévio Carga Decente, no nosso entendimento, até a Maria Aparecida ontem, nossa gerente executiva, falou sobre isso, ele é um modelo aprovado, ele está aprovado no Prévio Carga Decente. O dia D é que o procedimento de rede hoje, ele diz, você usa ele como referência, mas a partir aquela mudança necessária do procedimento de rede que vai ser necessária, uma vez lá em fevereiro, nós colocamos isso lá no nosso cronograma. Olha, comunicação, ou melhor, avaliação e apresentação de resultado da operação assistida junto aos agentes em março de 2025, para a gente fazer esse período de avaliação de teste. E lá nós vamos dizer, olha, vai para o procedimento de rede, essas alterações lá, que serão feitas, as intervenções serão feitas sob essas condições, tá certo? Então, por isso é que nós precisamos lá, sim, avaliar essas condições, não o uso do Prévio Carga Decente, tá bom? Bom, isso dito, nosso entendimento é que isso está completamente coberto em termos de procedimento de rede e está claro que no nosso entendimento que não precisa ir para o modelo Prévio Carga Decente de novo para aprovação, que ele foi aprovação. Mas veja bem, ele é um modelo de constante aprimoramento. Quem trabalha com previsão, modelagem de previsão, sempre tem metodologias novas, estudos, pesquisa, a gente vai sempre testando novas técnicas, novas formas de fazer previsão. Todo modelo é assim, não é só o Prévio Carga Decente, tá bom? Agora, em relação ao CT, melhor, foi FT, chama-se FT, né, para ficar decente. O Gabriel é um dos coordenadores, eu vou passar a palavra para ele explicar melhor toda essa engrenagem do CT, tá bom? Obrigado aí, mas ficamos à disposição. Se não for necessário essa minha resposta, por gentileza, pode mandar a resposta aqui mesmo ou por e-mail, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada, Fausto, pelos esclarecimentos. Agora vou passar a palavra ao Fred para fazer a apresentação Dani, da análise. Oi? o Fausto passou para mim, só para eu complementar. Desculpa. Só para, desculpe, Gani, era passar para você, mas é só para ele complementar em relação à AFT, porque ele é coordenador lá. Tá bom. Tá, só complementando, gente, o Prévio Carga Decente, ele foi aprovado para o dia D+1 em diante, a gente viu que ainda precisava estar evoluindo o dia D. Esse ponto de evolução do dia D, a gente viu que ele tem resultados satisfatórios para boa parte dos dias, e agora, mesmo com o aprimoramento que já foi feito lá em setembro do ano passado, estamos avaliando agora em quais situações a gente precisaria efetuar uma intervenção para poder. A previsão ela continua sendo heurística, só que usando prioritariamente os valores do Prévio Carga Decente nesse período de testes que a gente vai ter, e ao final desse período de teste a gente vai coletar todas as lições aprendidas que a gente teve ao longo desse período, apresentar aos agentes, olha, nessas situações aqui a gente está vendo que estamos precisando intervir
em todos esses outros casos, podemos usar o prévio carga DCIM, que ele já está definido no procedimento de rede, que ele é um modelo referencial para previsão de carga. Então, ao final desse período, nós vamos fazer uma reunião com todas as lições aprendidas e os pontos, estabelecer um cronograma com prioridade daquilo que ainda precisa ser evoluído para a gente ir caminhando para ter cada vez menos intervenções no modelo, assistências ao modelo, né, no processo de previsão de carga para programação diária, tá? Só esse complemento. Obrigado, né? De nada, desculpa, Gabriel. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora, então, vamos passar a palavra aqui ao Fred, da equipe de hidrologia, para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de invasões de curto prazo. Bom dia, Fred. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Então, vamos apresentar aí a previsão de vazão para esse PMO de setembro. Opa, vamos só ficar no início. Então, para o subsistema Sudeste, a gente teve que, durante o mês de agosto, as previsões do Sudeste oscilaram um pouco ali em torno dos 58%, né? A previsão no PMO era de 59% da MLT de ENA, e o fechamento estimado para agosto hoje é de 58%, representando o menor agosto do histórico de 94 anos. Para o mês de setembro, a gente também tem a previsão para o menor de setembro do histórico, uma previsão aí mensal de 9.800 megawatts médios, ou 50% da MLT. E dando destaque nas principais bacias que compõem o subsistema Sudeste, temos a previsão aí para a bacia do Rio Grande, em 40% da sua MLT, o Paranaíba com 52% da MLT com previsão para setembro, o Tietê com 47%, o Paranapanema com 33% da MLT, né, uma caráter de recessão nas primeiras semanas, quando a modelagem viu uma questão das vazões mais no final do horizonte. E a bacia do Rio Paraná, também com previsão de recessão nos primeiros dias e uma leve tendência de subida no final do mês. Para o subsistema Sul, em agosto, a gente fez uma previsão de 92% no PMO para o subsistema Sul, e que essa previsão foi sendo revisada e ficando mais baixa a cada revisão, né? Fechando em 84%, 73%, e agora o fechamento estimado é de 64% da MLT, que representa um agosto na posição de 30, na 31ª menor do histórico. Para setembro, a previsão é de 4.900 megawatts médios, que representa 42% da MLT de setembro, e se encaixa como a 11ª menor do histórico para esse subsistema. Um destaque aí para as previsões da bacia do Rio Iguaçu, que estamos em 47% da MLT, e a previsão do fechamento de setembro era de 36% da sua MLT. E para a bacia do Rio Uruguai, que também tem previsão de recessão nos próximos dias, fechando 46% da MLT de ENA para setembro. O subsistema Nordeste. Durante agosto, as previsões oscilaram um pouco em torno do que tinha sido previsto, no PMO, que era 42%, chegou a ter 44% na revisão 1, mas o fechamento estimado para esse mês é de 43%, ou então o quinto menor agosto do histórico do Nordeste. A previsão para setembro também é a quinta menor do histórico, uma previsão aí de quase 1.300 megawatts médios, ou 44% da MLT de setembro.
com destaque aí para a Bacia do Rio São Francisco, que vem aí desde julho com uma taxa de recessão bem constante e que deve já continuar nesse patamar de uma ENA próxima de 1.300 megawatts média até o final do mês. Para o subsistema norte. Assim, também como no Nordeste e no Sudeste, a previsão oscilou pouco durante todo o mês. Tinha sido previsto 50% da MLT e realmente o fechamento estimado é nesse 50%, sendo o segundo menor norte do histórico, para agosto. E a previsão para setembro é o menor histórico de setembro no norte também. É uma previsão de cerca de 1.000 megawatts médios, ou 47% da MLT de setembro. A gente destaca a previsão para a Bacia do Rio Tocantins, também vem numa taxa de recessão desde aí do início de julho, em que mantém essa taxa de recessão durante esse próximo mês, fechando 49% da MLT com previsão de setembro. Para o sistema interligado inteiro, a previsão mensal para a maioria das bacias que a gente consegue ver nesse mapa é de ficar entre 40% e 80% da MLT. Só aí a bacia do Rio Xingu, aqui algumas do início do Sudeste, né, e do Nordeste, o Jequitinhonha, o Mucuri, o Doce, e algumas aqui no Sudeste, como Paranapanema e Iguaçu, estão com previsões abaixo da metade da MLT. As únicas bacias que apresentam previsões na faixa de normalidade Boa Esperança, no Parnaíba, e Santo Antônio do Jair. Aí aqui, eu coloquei um mapa da previsão semanal para a próxima semana, né? Está muito parecido com a previsão mensal, né? A maioria das bacias aí entre 40% e 80% da MLT, mas aí para a próxima semana a previsão para o sul é um pouco mais baixa, né? Com o Uruguai, o Jacuí também apresentando previsões abaixo de 40% da MLT. Aí temos a evolução das previsões semanais de cada um dos subsistemas. O Norte, o Nordeste e o Sudeste com previsões bem estáveis durante as semanas aí do mês de setembro. Né, o Nordeste começando em 44%, mantendo 44% nas 3 primeiras semanas, e depois reduzindo até 41% na quinta semana do mês. O Sudeste começando em 51%, indo para 48% na segunda semana, mantendo 48% na terceira semana, subindo para 52% na quarta e fechando o mês em 50%. O Norte, com a previsão de recessão, né, durante as semanas, indo de 51% para 49%, para 46%, 42% e fechando o mês em 41%. E um dos subsistemas que tem aí algum tipo de previsão de ascensão é o subsistema Sul, que começa aí, o início do mês na faixa de 30% da MLT, sobe para a faixa de 40% na terceira semana, indo para 52% e 67% no final do mês. Sobre o modelo GVASP. O modelo GVASP, com as previsões que a gente fez, né, para o mês de setembro, a gente gerou cenários para o mês de outubro, considerando 50 mil ruídos que foram agregados em 259 aberturas. Então, para o Sudeste, a gente consegue ver que a maioria dos cenários se concentram nessa faixa aqui entre 50% e 70% da MLT, com alguns cenários indo 17%, quase 18% indo para próximo da MLT e mais 26% indo para ainda mais baixo da MLT. Mas, no geral, cenários aí abaixo da MLT para o Sudeste. No Sul, os cenários são mais bem dispersos. A gente vê que, ainda assim, a maioria dos cenários se encontram aí próximos ou abaixo da MLT, mas aí não pode descartar aí que aproximadamente 15% dos cenários estão acima da média
esperada para outubro. No Nordeste, aí praticamente todos os cenários se encontram abaixo da MLT, sendo que a 65% dos cenários estão abaixo de 50% da MLT. E para o Norte, cenário similar, né? Praticamente todos os cenários abaixo ou na faixa próxima da média, mas 51% dos cenários abaixo de 50% da MLT e 35% dos cenários entre 50% e 70% da MLT. Então, uma totalidade aí de cenários bem abaixo da média. E era isso que eu tinha para apresentar hoje, Dani. Então, vou ficar aí acompanhando a apresentação do PMO mais um tempinho para tirar dúvidas. Muito obrigado, Fred, pela apresentação. Então, faremos agora o primeiro intervalo para análise das dúvidas enviadas no chat da transmissão e retornaremos em até 5 minutos, a princípio em 5 minutos. Até mais. Olá, bom dia novamente. Eu vou começar respondendo algumas perguntas que nós recebemos ontem no finalzinho da reunião. Eu já estava lendo as respostas quando essas perguntas chegaram, e uma delas, inclusive, era sobre um tema que já tinha sido respondido ontem pela equipe de estudos energéticos, pelo Wellington. Eu chamei ele aqui para reforçar essa resposta. Foi a dúvida da Ariane Teixeira, da Tradener. A dúvida dela era sobre a UTE Norte Fluminense. A consideração do DEC definitivo do New Wave de setembro será da mesma forma como foi publicada no DEC preliminar, ou seja, a Norte Fluminense deve ser modelada com disponibilidade zerada a partir de janeiro de 2025? Essa era a dúvida dela. Wellington, bom dia. Você pode nos ajudar? Olá, bom dia a todos. Sim, a Norte Fluminense, no DEC definitivo, saiu igual ao DEC preliminar, a partir de janeiro de 26, de 25, ela não possui CVU, então ela vai estar no DEC com disponibilidade nula, vai estar no Class T, tem um CVU zero a partir de 25, e até completando, ela continua no DEC para compor a capacidade instalada, tá? Então, essa é a resposta. Bom dia. Bom dia, Wellington, obrigada. Outra dúvida que nós recebemos ontem foi direcionada à CCE, foi enviada pelo Felipe Correia, da Ludfor. Boa tarde. A dúvida dele é se a inflexibilidade declarada para a UTE Santa Cruz será mantida no DEC da CCE. Obrigada pela pergunta, Felipe. Essa dúvida nós passamos para a CCE, já estava encerrando a reunião, nós passamos para a CCE ontem, Humberto. Hoje, né, pela manhã, Humberto me passou a resposta, ele não pôde estar aqui presente, mas eu vou transcrever a resposta para que todos tenham a mesma informação. Então, a resposta é a seguinte: por se tratar de uma declaração de inflexibilidade, assim como uma declaração de inflexibilidade de qualquer outra usina, a prática da CCE é seguir o valor considerado pelo ONS. Então, portanto, eles vão manter os dados declarados pelo agente, ok? Qualquer dúvida também pode retornar aqui para a gente, ou então em direto em contato com a CCE. Nós recebemos também outras dúvidas a respeito da modelagem do New Wave. Nós estamos fazendo aqui uma compilagem aqui dessas dúvidas, e para não atrasar muito a reunião, nós vamos dar seguimento à apresentação dos resultados do PMO, e em seguida nós retornamos aqui com a leitura de mais perguntas, tá ok? Então, para dar continuidade à reunião, eu chamo o Lucas para fazer a apresentação dos resultados do PMO de setembro. Bom dia, Lucas. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que nos acompanham na manhã dessa sexta-feira. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Acredito que já estejam para todos. Então, dando sequência, a gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre os resultados do PMO no horizonte aqui do curto prazo, dos próximos 2 meses, os meses de setembro e outubro. Durante esses próximos minutos, a gente vai falar um pouquinho sobre a ENA e a previsão de carga desse PMO, o custo marginal de operação, o CMO, os armazenamentos dos subsistemas e também do SIM, e expectativa de despacho térmico, comando das usinas da GNL, e a gente traz também algumas informações adicionais referentes a esse PMO. Então, começando pela ENA aqui, pela previsão de carga, né, são 2 assuntos que já foram melhor detalhados em outras apresentações. O Fred agora mesmo acabou de passar com maior profundidade algumas informações relacionadas a esse tema de ENA.
E ontem também nós tivemos a apresentação da previsão de carga, então aqui a gente traz uma tabela, né, como um resumo dessas informações também aqui para consulta de vocês. Agora passando então para o CMO e para os armazenamentos, a gente tem aqui o CMO do PMO de outubro para a próxima semana operativa, um valor médio de R$ 277,76 por megawatt-hora. Abrindo esse CMO médio em patamares, né, nós temos todos os subsistemas equalizados entre si. Então, o patamar pesado ficou em R$ 282,40, a média R$ 279,13 e na leve R$ 274,62. Para as próximas semanas operativas, do ponto de vista do PMO, da revisão zero, nós temos aí uma expectativa de manutenção, está em torno desse valor, e com isso nós temos aqui uma previsão de armazenamento no decorrer das próximas semanas operativas, estimando uma chegada ao fim de setembro para o subsistema Sudeste saindo do ponto inicial de 55,7% e finalizando setembro em 48%. O Sul partindo de 66,3% e chegando a 49,3% ao fim de setembro. O Nordeste iniciando em 56% e chegando ao fim de setembro em 51,4%. O Norte partindo de 79,4% e chegando em 74,9% ao fim de setembro. E o Sim como um todo, apresentando depressionamento em torno de um pouco mais de 7% pontos percentuais, partindo de 57,8% e chegando a 50,1% ao fim de setembro. Como dito, a gente teve o CMO equalizado em todos os subsistemas, com isso ele não se configurou o atingimento de nenhum limite elétrico que conecte os subsistemas ou algum ponto, algum nó fictício ou de Vaiporã. Com isso a gente deixa aqui também à esquerda uma tabela com um resumo da operação desses principais troncos, não só para a próxima semana operativa, do dia 31 de agosto, né, sábado, amanhã, até a próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, como também das demais semanas operativas, né, dessa visão do primeiro mês de setembro. Agora a gente vai passar um pouquinho para falar sobre as térmicas. Nesse PMO a gente teve a indicação de despacho térmico próximo de 9 gigawatts. Elas estão distribuídas entre os 4 subsistemas com maior representatividade no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente tem também uma parcela no Sul, no Norte e no Nordeste. A gente pode perceber que para as próximas semanas operativas, até também de acordo com a manutenção, a expectativa de manutenção desse CMO, nós temos também a expectativa de estar em torno desses valores de geração térmica para a próxima semana operativa, né? Lembrando que aqui a gente está trazendo um indicativo, visto que o comando térmico, né, o despacho térmico, por mérito, é realizado diariamente na programação diária. Então aqui a gente teve um aumento, principalmente aqui a partir da terceira semana, no subsistema Sul, que é decorrente aí do retorno também de algumas manutenções de usinas termoelétricas dessa região. Agora falando um pouco sobre o segundo mês, aqui no slide anterior a gente teve uma tabela, né, olhando um pouco mais de detalhe o primeiro mês, então aqui a gente traz também a informação do primeiro mês de forma gráfica e também um blockplot referente ao segundo mês, ao mês de outubro, onde nós temos a consideração de todos os cenários, né, deste segundo mês, cenários de vazões. E então, de acordo com esse cenário de vazões, nós temos aqui o valor médio para cada subsistema de geração térmica para o segundo mês, e também a mediana, que é esse traço um pouco mais grosso aqui, por exemplo, no subsistema Sudeste, que está próximo da média dos resultados dos cenários do segundo mês. Então, a gente tem aqui, né, um valor médio esperado para o segundo mês, o mês de outubro, também da geração térmica, ficando acima de 8 gigas, né, como indicação aí do modelo de curto prazo do Decomp. Para as usinas da GNL, a gente, nesse PMO de setembro, avaliou
o despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa do dia 2 de novembro até o dia 8 de novembro. Esse despacho antecipado é um comando feito pelo Decomp, e aqui a gente traz uma tabela resumindo, né, esse despacho com as principais informações, as informações relevantes. Nós temos aqui o benefício GNL para cada usina, lembrando que o benefício ele é dado por subsistema, então Santa Cruz e Linhares, a usina de Luiz R. Melo, Linhares, eles têm o mesmo benefício GNL, está atrelado aqui ao subsistema Sudeste no valor de R$ 235,23 nos patamares de carga pesada e média, e R$ 235,21 no patamar de carga leve. Como esse benefício GNL das usinas do Sudeste são superiores aos seus CVUs, né, o CVU de Santa Cruz, que se encontra em R$ 139,95, e Linhares, R$ 205,18, então fica configurado o despacho antecipado por ordem de mérito para essas duas usinas na semana operativa de 2 de novembro até 8 de novembro de 2024. Para os subsistemas Nordeste, nós temos uma usina nessa característica, a usina de Porto Sergipe, que tem um CVU de R$ 393,06, como o benefício GNL desse subsistema encontra-se em R$ 235,22 nos patamares de carga pesada e média e R$ 235,21 no patamar de carga leve. Para a usina de Porto Sergipe não está configurado o despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa de 2 de novembro a 8 de novembro. Por fim, a gente traz também uma tabela resumindo usina a usina a operação indicada pelo modelo Decomp, né? Aqui a gente separa esse despacho, essa indicação de despacho por modalidade, por patamar de carga por usina, e vocês têm aqui, né, um resumo das usinas que contribuíram com os valores de geração que nós vimos nas tabelas anteriores. Então a gente tem aqui ordenado por subsistema, os primeiro Sudeste Centro-Oeste, segundo Sul, terceiro Nordeste e quarto o Norte. Por fim, a gente traz então algumas informações adicionais, alguns lembretes. No momento já se encontra aberto o fórum do PMO, o fórum para essa revisão do PMO de setembro. Ele vai ficar aberto até às 12 horas. E também para as próximas revisões, nós temos 3 revisões desse PMO de setembro. Os fóruns serão abertos sempre às sextas-feiras, nos dias 6, 13 e 20 de setembro, e também no mesmo horário, como de praxe, de 9 a meio-dia, para que possam ser encaminhadas qualquer tipo de questionamento e também dúvida em relação ao deck preliminar, que publicamos normalmente na noite, início da noite de quinta-feira, início de sexta-feira. Compartilho também aqui os principais contatos e acessos a nós aqui da programação, né? Nós temos o e-mail do PMO, temos também o e-mail do relacionamento com os agentes, a central de atendimento e também o telefone de contato, e reforço que essa reunião, né, de hoje, como a de ontem, e também todas as anteriores relacionadas à reunião do PMO e as reuniões semanais, todas elas estão com acesso no nosso canal do YouTube. Então, qualquer questão também, essa gravação, essa reunião poderá ser acessada nos canais oficiais, no canal oficial do ONS no YouTube. Finalizo aqui então a apresentação, Daniele, devolvo a palavra a você e fico à disposição. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Vamos para mais uma pausa de 5 minutos e retornamos em seguida. Até mais. Olá, bom dia a todos novamente. Retornamos aqui à reunião do PMO de setembro. Inicialmente, eu peço desculpas pelo longo intervalo, é que nós recebemos muitas perguntas, muitas dúvidas para organizar aqui nas respostas, mas vamos a elas, né? O nosso objetivo é responder a todas as dúvidas dos participantes. Há uma dúvida que foi enviada ontem pela Mônica Zambelli, na CPFL Renováveis, foi a seguinte: só mais uma coisa que também foi enviada, só esclarecendo, após no encerramento da reunião, a gente não tinha visto até o momento do fechamento da reunião. Então, só mais uma coisa em relação ao aumento do limite da exportação Nordeste. Vai ser ajustado no Decomp e DECEM na programação ou revisão imediatamente posterior ao comissionamento da linha Jaguaruana-Pacatuba? Para essa pergunta, eu vou pedir apoio ao Lucas para responder. Lucas, bom dia novamente. Bom dia, Daniele. Bom dia, Mônica. Obrigado pelo envio da pergunta. Então, para te esclarecer, né, em relação ao Decomp, inicialmente,
Hoje no Decomp, né, a gente tem esses limites estruturais definidos em PMO, então se porventura essa obra entrar em operação no decorrer do mês de setembro, das revisões de setembro, ela só vai ser atualizada no próximo PMO, que são quando é realizado, são os limites estruturais são atualizados. Agora, falando do DCEM, né, esse limite ele vai ser atualizado após os ajustes nos documentos normativos, que é o que rege a atualização do DCEM. Então, alguma atualização ou em IO ou em MOP já passaria esse limite a ser atualizado no DCEM. Espero ter respondido. Ficamos à disposição, Dani. Te devolvo a palavra. Muito obrigada, Lucas. Agora eu vou pedir apoio ao Wellington para responder algumas dúvidas. Nós recebemos um conjunto de perguntas muito similares a respeito da modelagem de um FSARH no modelo New Wave. Perguntas da Caroline Trentini, da Gold, só para listar todas que nós analisamos aqui. Álvaro França, da Newcom Energia, Guilherme Ramalho Oliveira, da Ampere, Fernanda Machado, da Engie, Felipe Marto, da Econ, também temos a Fernanda Machado, da Engie, de novo, né? E Natália Biondo, da Enercor, Suelen Gama, da Pacífico Energia, Rafael Lemos, da Electron Energy. Então, essas foram as pessoas que entraram em contato conosco para entender sobre a usina de Machadinho, como ela está modelada no arquivo MODIF, que foi no arquivo que foi publicado ontem do modelo New Wave. Vou até ler uma das perguntas para que todos entendam a dúvida, né? Deixa eu ver aqui, uma que seja mais completa, né? Notamos que no deck do New Wave disponibilizado ontem à noite foi retirada a sazonalidade da restrição de vazão mínima da usina hidrelétrica de Machadinho. Analisamos as FSARHs vigentes para a usina, realmente essa sazonalidade não fazia sentido, pois a única FSARH modelada no PMO é a 358 de 2018. Podem comentar sobre essa alteração? Os decks de meses anteriores estavam com uma modelagem correta? Eu acho que essa pergunta simboliza bem todas as dúvidas, né? Aí tem algumas variações sobre essa pergunta, mas a ideia é essa. Wellington, se puder comentar sobre essa questão da modelagem dessa restrição no deck. Bom dia. Oi, bom dia a todos. A EFSA hoje que está vigente, né, é a EFSA 2858. Então, assim, entendemos que hoje no deck do New Wave está correto. Durante o dia, né, vamos estar conversando com a área responsável de emitir essas DFSA, e se durante o dia a gente perceber que tem alguma inconsistência no New Wave, a gente vai soltar uma nota de informe, né, divulgando, mas até o momento, assim, a gente, conversando com a equipe, entendemos que está correto essa modelagem que foi feita para Machadinho. Tá? Ok, obrigada, Wellington. Peço que fique aqui, que nós temos mais algumas dúvidas sobre a modelagem do New Wave. É a do Fábio, da Log Energia. Bom dia. No deck do New Wave divulgado, a usina GNL Santa Cruz Nova veio com despacho antecipado declarado no arquivo ADTERM e GTMIN declarado no arquivo SPT. Poderiam explicar melhor, por favor? Fábio, né? Vamos lá. Fábio, deixa eu só abrir aqui minha planilha um minutinho. Então, esse valor de flexibilidade que está no SPT, ele não vai ter impacto nenhum no modelo, tá? O modelo ele vai ignorar os 2 primeiros meses que está no SPT. Agora, o que aconteceu? O valor tá lá no Adterm, na carga leve, que é de 17351. Se a gente colocasse o valor médio informado pelo agente, ele ficaria superior a esse valor e daria um problema na hora de rodar o modelo, tá? Então nós tivemos que compatibilizar com esse valor na carga leve, que é de 17351, tá? Mas só por isso, mas assim, tendo essa informação, não vai ter impacto nenhum no modelo. Tá? O modelo ele desconsidera esses 2 primeiros meses que estão no SPT, no caso dessa GNL, né?
que ele vai considerar o que está no externo. Dani. Ok, obrigada, Wellington. Tem mais uma dúvida do Tiago Cantuzio, da Olimpia Energia. Ele também fez uma colocação sobre a usina de Machadinho, que você já respondeu, mas ele também coloca uma dúvida sobre diferenças entre os arquivos MODIF do New Wave, preliminar versus o New Wave oficial publicado ontem, em relação às usinas de Jaguari, Paraibuna e Santa Branca, em relação ao VMINT, que é o volume mínimo com data, que foram alteradas do mês 10 para o mês 11. Se puder esclarecer a dúvida. Sobre esse, a gente vai estar conversando aqui internamente. Eu peço que encaminhem para a nossa central. Vamos avaliar aqui, a gente responde por e-mail. Tá? A gente não. Ok. Outra dúvida, Wellington, é do Paulo Sérgio, da Simple Energy. Bom dia. Quanto à Norte Fluminense, por que essa usina tinha disponibilidade para 2025 nos decks anteriores ao de setembro, mesmo tendo o contrato encerrado em dezembro de 24? Era uma declaração do agente, essa disponibilidade só poderia ser modificada perante despacho, o ANEEL? Wellington? Então, a gente precisa, no caso, você teria dois dispositivos, né? O primeiro poderia ser a declaração do agente, né? Nas revisões ele informa, e aí com a justificativa do agente a gente faria o levantamento e constataria essa alteração. A outra é por um despacho da ANEEL, e nesse PMO de setembro vieram pelos dois, vieram tanto o agente declarou o término de contrato, quanto o CVU foi informado pela ANEEL, ele diz que é um CVU válido até dezembro. Então, ou seja, já perderia sua validade a partir de janeiro. Ok. Mais uma dúvida a respeito da modelagem do New Wave, da Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, notamos mudanças expressivas em relação à declaração de inflexibilidades térmicas ao comparar o deck preliminar e o definitivo do New Wave. Gostaria de saber se há um sistema análogo ao FSARH, onde todos os agentes ações de restrições operativas pelos agentes térmicos. Além disso, pode verificar se os valores de GTMIN do New Wave estão de fato compatíveis com as declarações do DECOMP. Notei algumas usinas, como Jorge Lacerda, que não têm declaração para o mês 10 no SPT e pelo DECOMP permaneceria 0. Wellington? Tá. Olá, Mônica. De fato, sempre está uma alteração muito grande do preliminar para o definitivo por causa dessa compatibilização. Os dados dos agentes nos chegam para a gente, para a equipe, na quarta-feira à noite, então é o momento que a gente atualiza esses dados. Conversando aqui com o gerente, a gente vai pensar numa forma, talvez futuramente, de poder disponibilizar, vamos pensar em algo. Eu pedi para a equipe verificar essa diferença que você mencionou, assim, a gente não encontrou essa diferença. E no final da noite tem um processo nosso, que é um comparador New Wave Decomp, e no nosso comparador também nós não tivemos essa diferença no caso da disponibilidade e flexibilidade, tá? Ok, Wellington, muito obrigada pelas respostas. Agora temos algumas dúvidas a respeito do informe que foi dado aqui pelo Vitor sobre a mudança do processo da execução do modelo New Wave. A primeira dúvida é do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, bom dia. Pelo que entendi, os dados necessários para a execução do New Wave já estão praticamente todos disponíveis até quarta-feira, com exceção da tendência hidrológica. Isso está correto? Se sim, seria possível o ONS divulgar, por exemplo, dados como o armazenamento de partida das usinas hidrelétricas, dados definitivos de usinas térmicas e outros dados que dependem de declarações de agentes de forma antecipada também? Vitor, bom dia de novo. Bom dia, Dani. Vamos lá. Humberto, desculpa, cara, não ter respondido a tua pergunta no bloco anterior, mas eu tive um problema no meu bico, só consegui entrar agora. Mas, cara, não, a gente não tem todos os dados na quarta-feira. E, em particular, o que você perguntou, não, ele não está disponível, cara. Lembra que eu falei, né, que o caminho crítico era a tendência hidrológica,
mas a gente estava fazendo outros ajustes, tá? Então, são essas outras pontas que a gente está amarrando. Mas, assim, os níveis, eles vão acontecer na quinta-feira, tá, cara? Então, infelizmente, a gente não consegue antecipar essa informação para você na quarta, tá? Então, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, se eu respondi, cara. Se ficar alguma dúvida, os canais nossos de comunicação estão disponíveis aí, cara. A gente pode interagir por outro fórum, tá bom? Então, à vontade, Dani. Bom, obrigada. Mais uma dúvida sobre o processo, do Gabriel Rugato, da Casa dos Ventos. Bom dia. Salientamos a visão de que a aprovação desta mudança deveria passar pelo CT-PMO-PLD para a ampla divulgação dos processos e dos ganhos dessa substituição. Destacamos que o SMAP também é um modelo aprovado e que passa por melhorias, porém toda melhoria passa pelo CT visando transparência do processo. Vitor? Beleza. Então, Gabriel, vamos lá, cara. Eu não sei se eu entendi bem todos os pontos que você colocou, tá? Em particular, do SMAP, cara, confesso que não ficou muito claro para mim, tá? O ponto colocado, fica à vontade depois para a gente explorar esse debate, tá? Em relação ao CT, a gente fez, até para deixar todos tranquilos, a gente fez uma análise, tá? De impacto. Regulatório, se tinha alguma coisa em procedimento de rede, se tinha alguma coisa que nos prendia em fazer esse movimento, não tem, tá? Mas esse tema, ele foi abordado também no âmbito da extinta CEPAMP, se não me falha a memória, tá? Mas assim, cara, é legal você compartilhar essa visão aí da Casa dos Ventos. Eu acho que esses debates são sempre válidos, tá? Mas assim, cara, em relação à transparência, até o objetivo da gente fazer esse informe aqui com 2 meses de antecedência é exatamente a gente não alinhar um pouco aí as expectativas do que está por vir, tá? Então, cara, a gente tem essa preocupação de ser transparente no processo, tá? Não causar nenhuma surpresa que afete aí os processos de vocês, tá? Então, compartilhando com vocês também a nossa visão de que, sim, cara, isso é uma preocupação grande nossa, tá? Em relação ao teu ponto do SMAP, cara, eu realmente, desculpa, não ficou claro para mim qual foi o seu ponto. Então, fica à vontade depois aí para entrar em contato conosco e a gente explora essa questão, tá bom? Ok. Agora eu vou pedir apoio ao Hugo para responder a dúvida do Gabriel Fernandes, ainda sobre essa questão da mudança do processo. O Gabriel Fernandes, da Central Energia. Prezados, bom dia. Minha dúvida é sobre a alteração da execução do New Wave. A previsão de vazões para a composição da função de custo futuro será diferente da previsão de vazões do prévis da primeira semana operativa, RB0? Hugo, bom dia. Bom dia a todos. Isso, a gente vai fazer a tendência na quarta e vai passar a. Acho que meu computador não leve travado aqui na internet. Oi, pode continuar, Hugo. Eu acho que Pode. agora A conexão voltou. do Hugo não tá boa, a gente está com uma dificuldade, Hugo, de te ouvir, cara. Eu tô aqui eu tô no ES hoje, então acho que deu um probleminha aqui no NS. A gente vai sim fazer a tendência na quarta, então tendência baixa, vazões na quarta, e a previsão vai ser na quinta-feira. É, a previsão, né, você fala assim, a previsão vai ser diferente. Lembrando que o New Wave ele só usa o mês estimado que a gente fecha, né? Então o mês estimado entende esse agosto na PO de setembro e PMO de agosto. Então ele só usa esses dias para fazer, compor, e depois ele já abre os cenários para setembro. Então, e existe essa semana que fica um pouquinho intercalada, mas isso já acontece. Se você olhar nas revisões, a gente vai atualizando as revisões, né? Então, essa primeira semana da primeira semana operativa, nas revisões são alteradas, está com valor estimado, depois valor observado, e a gente nunca volta o vazões. Por quê? Porque esse eixo do New Wave, né, que é o último mês observado, é. Eu vou fechar o vídeo aqui para ver se melhora. É, esse último mês verificado, ele é só um ponto dentro do New Wave, ele não abre cenários. Então, qualquer coisa fora desse ponto já seria uma extrapolação da função. Então, a gente já sempre travou vazões, né? Para mim, uma rodada do GVASP com o do PMO, porque a gente entende que isso acontece. Então, esse impacto acaba sendo muito pequeno, porque você está falando de só no PMO que a gente acoplava exatamente com o agosto, com o mesmo agosto do. é,
o mesmo agosto do outro. Então, vai manter o mês fechado, só esse mês estimado, essa semana que vai ficar um pouquinho diferente, mas já fica nas revisões, tá? Então, não é nada que a gente não faça já na maior parte do processo, porque nas revisões, a primeira semana, que é essa semana de interseção, ela vai sendo modificada e o no wave não é rerodado. Então, o impacto disso é muito pequeno. Obrigada, Hugo. Eu peço que você permaneça, que tem mais uma dúvida sobre o SMAP, a dúvida do Felipe Silva, da Noros. Bom dia. Há previsão de entrada de juro ENA no SMAP e na série histórica de vazões naturais? A gente, assim que tiver a calibração dos mapas, a gente vai avisar vocês, né? Então, sempre respeitando pelo menos um mês antes, mas se a gente conseguir antecipar, a gente vai liberar antes. A série histórica, já existe uma série histórica de Juruena em nível mensal, que é a série que está tendo vazões, é o post 226, se quem quiser consegue acessar. A série revisada, a gente está terminando, a gente não terminou a análise, a gente está em trabalho junto com a gente para poder compatibilizar toda vez que chega uma série nova aqui no INS, a gente tem que compatibilizar essa série com o resto do SIM, então ver se ela está de acordo com o que a gente esperaria dela. Então a gente está com esse trabalho junto ao agente, então a gente ainda não tem essa série fechada, então esse é um dos motivos também de não ter o SMAP calibrado. A gente está ainda finalizando esse trâmite junto com o agente. Por ser uma região que não tem muita esporte, então é uma região um pouquinho difícil de a gente fazer esse processo, a gente está convergindo agora, mas assim que a gente tiver a calibração, a gente vai entregar para vocês, vai disponibilizar, né? A PEN vai apresentar aqui os parâmetros, e aí a gente já entra em processo Shadow, mas com certeza a gente vai respeitar o tempo mínimo de um mês, tá bom? Podem ficar tranquilos. Muito obrigada, Hugo, pelas respostas. Agora eu vou pedir apoio ao Vitor novamente. A dúvida do Arthur Pimenta, da Itaú. A questão dele é a seguinte: considerando que a usina de Cuiabá está prevista para estar disponível a partir de setembro neste PMO, o ONS ainda poderia republicar o DEC definitivo do PMO de setembro, postergando a entrada dessa usina para novembro, conforme solicitação do Ministério de Minas e Energia? Vitor, pode nos ajudar com essa dúvida? Claro, Dani. Eu só perdi o. Ah, sim, o Arthur. Arthur, bom dia. Rapaz, não chegou para nós até o momento nenhuma orientação, tá? Nenhum instrumento normativo de alteração da representação dessa usina, tá? Mas, só lembrando que a gente republica, né, até tá lá na resolução 1032, em caso de erro identificado, que não seria o caso, cara. Então, chegando hoje ou posteriormente essa informação que você menciona, isso vai ser representado ou no próximo PMO ou nas próximas revisões, no DECOMP, aí seguindo os ritos, né, de atualização de cada um dos modelos, tá? Então, sendo objetivo na sua resposta, não, tá? Dani, me permite só um outro detalhe. O Gabriel Rogato ele fez um comentário aqui no chat. Gabriel, Sim, eu ia desculpa, comentar. cara. Você fez uma pergunta e eu respondi uma coisa completamente diferente. Nós achamos que a gente estava falando sobre a questão do processo, por isso que eu disse que eu não havia entendido o link que você fez com o SMAP. O Gabriel ele nos corrigiu aqui, Dani. A pergunta dele era sobre o pré-carga D100, tá? Então me desculpa aqui, Rogato, pela confusão que eu fiz, tá? A gente interpretou que a gente estava falando da mudança de processo, tá? Mas os canais de comunicação continuam disponíveis, como eu havia falado. Obrigado, Dani. Obrigada, Vitor. E aproveitando essa complementação aí do Gabriel Rogato, agradeço aí pela complementação. De fato, a gente fez duas apresentações de sequência, né, do Vitor e uma resposta do Fausto, em relação à dúvida de ontem. E aí a sua réplica foi em relação à apresentação do Fausto e não, a fala do Fausto e não a do Vitor, a gente se confundiu aqui, pedimos desculpas aí pelo engano. Vamos encaminhar a sua dúvida aqui para a equipe de planejamento de carga, tá, Gabriel? E eles devem entrar em contato para seguir aí nesse esclarecimento, buscando esse entendimento aí com vocês. Temos agora uma dúvida do Alessandro Dutra, da Petrobras. Bom dia. Com a previsão de elevação de temperatura, prevê-se o uso mais intenso dos reservatórios e maior depressionamento do SIM? Nesse cenário, será possível retornar o HE Tucuruí para a curva de referência? Bom dia, Alessandro, obrigado pela pergunta. Conforme nós até comentamos ontem, né, considerando as simulações que nós estamos realizando, é possível sim retornar para a curva de referência de Tucuruí. Pelo menos até o momento, as simulações que nós temos nos permitem essa operação. Estamos fazendo o máximo possível, o máximo esforço para
atingir essa meta aí da curva de referência de Tocuruí, ok? Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Temos mais um pedido aqui do Paulo Cesário, da Esfera Energia, sobre repetir a resposta sobre a restrição de Machadinho no deck do New Age. Paulo, o Wellington comentou aqui isso com detalhamento sobre essa resposta, sobre essa modelagem da UFSAR-H de Machadinho, e o que ele comentou em resumo é que não identificamos erro na modelagem do PMO de setembro. Estamos abertos aqui ao recebimento de dúvidas, não sei se o Wellington ou o Vitor querem complementar alguma coisa, mas, enfim, o comentário em resumo é que o deck está correto, PMO de setembro, estamos avaliando internamente com as áreas responsáveis a modelagem desses FSAR-Hs. Não sei se quer comentar alguma coisa, Vitor ou Wellington. Não, Danilo, não tem. Só O isso, Wellington né? tá disponível aqui. Wellington, fica à vontade, cara. Não, acho que a Dani comentou muito bem. Acho que assim, a FSAR hoje que está ativa, a gente não representa. Durante o dia estaremos conversando com a área responsável e se, enfim, verificarmos que de fato tem algum problema, a gente vai soltar uma nota, né, divulgando. Muito obrigada. Então, era isso. Realmente, eu acabei de atualizar, não recebemos mais nenhuma dúvida aqui no chat da transmissão. Então, para finalizar os trabalhos do PMO, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata dessa reunião, para as contribuições sejam realizadas. Só um segundo. Acredito que já estejam vendo aí a publicação a apresentação, onde disponibiliza o caminho da ata, né? Esse documento já está disponível para todos, para avaliação e contribuições, que podem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Aqui também temos o caminho e um QR Code para acesso a esse documento. Eu vou, então, finalizar aqui o compartilhamento, onde divulgamos aqui a ata. Vamos aguardar, então, esses 30 minutos para envio de contribuições, né, um pouco menos de 30, né, que a reunião se estendeu, tivemos muitas dúvidas, mas qualquer contribuição pode ser encaminhada para esse e-mail que nós compartilhamos. Então, com isso, com a disponibilização da ata, todas as perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO de setembro encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS no YouTube. Agradeço a atenção e a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias, e também a todas as equipes, né, do ONS, da Vox, da CCE, que ajudaram na realização desse PMO. Antes de encerrar, eu lembro a todos que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo a todos, então, uma ótima sexta-feira e nos vemos no próximo PMO. Até mais.